amigos, Sereias acaba de chegar na Netflix e na trama nós acompanhamos a história da Devon. Ela que passa por um momento super complicado. O pai está doente, ela não tem muita expectativa e precisa da ajuda da irmã Simon. Ela decide ir atrás dela já que a irmã não responde as mensagens e descobre que a irmã está vivendo em uma ilha trabalhando para uns ricaços. Então ela começa a suspeitar que a irmã dela sofreu alguma espécie de lavagem cerebral e que está em uma seita e decide ficar lá para poder ajudá-la a se libertar de tudo aquilo. Só que quanto mais ela investiga, mais ela percebe que nada é o que parece. A série é bem curtinha, tem apenas 5 episódios e é baseada em uma peça. E eu vou dizer para vocês que a série quebra bastante as expectativas. Primeiramente porque o nome da série Sereias é bem sugestivo. Isso leva muita gente a pensar em algo místico, em fantasia e gera aí uma expectativa alta, além da gente ter um elenco de peso para essa série. E no primeiro momento, a série passa pra gente aquela impressão de mistério, inclusive lembra um pouquinho aquela série Um Casal Perfeito da Netflix. Então a gente fica naquele suspense, naquela expectativa de o que está por trás de tudo aquilo. Mas no decorrer da história a gente percebe que a trama está muito mais voltada para o drama e para a comédia ácida, já que eles fazem ali uma grande sátira com a elite. Então se você gosta aí de uma série que tem um humor mais ácido, que faz essa crítica social através de uma sátira, essa é uma série interessante para você. Agora, se você realmente está em busca de um suspense, de solucionar um mistério, de algo mais místico, você pode se decepcionar, porque a série quebra aí um pouco das nossas expectativas. A impressão que dá é que a expectativa fica lá no alto e que no decorrer dos episódios alguns mistérios são vazios, de que talvez não tenha entregado tudo aquilo que promete. Pode ser essa a impressão que a série deixou para algumas pessoas. Então, se você se interessou pela trama, gente, a série está disponível na Netflix e a partir deste ponto, então, o vídeo tem spoiler. E como eu disse para vocês, a minha impressão é exatamente de que houve uma quebra de expectativa. Primeiramente, porque logo nos primeiros episódios, a gente tem aquela ideia de uma possível seita, de assassinatos, de que alguma coisa aconteceu naquela ilha, que a Maquila pode estar envolvida ali no assassinato da ex-mulher ali do Kel. Então a gente tem aquela expectativa de que tem algo muito errado acontecendo, de que a Simone está sendo manipulada e não está percebendo. Além, gente, do nome da série que gera uma expectativa altíssima. Por a série se chamar Sereia, a gente pensa em algo mais místico, então a gente pensa aí que talvez a Maquila tenha algum poder, ou até mesmo as garotas tenham algum poder e que elas podem estar por trás de alguma coisa muito misteriosa. Então a gente fica querendo desvendar os mistérios, desvendar os assassinatos, e o que acontece no decorrer dos episódios é a gente perceber que esse não é o objetivo da série, não é esse o propósito, não é por isso que a série leva esse nome, gente. E a gente vai percebendo de forma sutil o que eles querem dizer. Então, no final das contas, não tem nada disso de assassinato, não tem nenhum grande mistério para ser desvendado, e na verdade é uma crítica ali à elite. Não tem na verdade nenhum vilão e nenhum mocinho, todo mundo ali é muito complexo, tem uma ambiguidade de lados, e na verdade, gente, não tem nenhum personagem que se salva muito ali. Vamos falar um pouquinho aí dos personagens, começando pela Maquila. A atuação dispensa comentários, até porque ela faz a gente ter aquela ambiguidade de sentimentos por ela. No primeiro momento ela parece uma antagonista e depois a gente vai percebendo que é muito mais complexo que isso e que ela só é mais uma peça no tabuleiro, naquele jogo da elite, e que algumas vezes ela pode ser até uma vítima ali naquelas jogadas. Então a gente percebe que nada é o que parece, tudo é muito mais complexo que isso. E a Maquila realmente é uma personagem muito complexa, porque ela tem aquele lado doce, aquele lado da sedução, que justifica muito do nome da série. Parece que ela tá manipulando todo mundo, que ela domina todo mundo, mas ao mesmo tempo vai ficando cada vez mais claro que ela só é uma peça ali desesperada para que o marido não deixe ela, para que ela não perca aquele dinheiro, e ela só é mais uma peça descartável ali pro Kel no meio de tudo isso. Já o Peter ali, né, no primeiro momento, ele parece ser um cara carismático, até uma vítima ali da Maquila que poderia ter feito algo com a ex dele, mas depois a gente percebe que não tem nada disso. Ele traiu a primeira mulher, faz a mesma coisa com a segunda, então ele é ali um cara que não tem o menor caráter, se afasta dos filhos e culpa a mulher que tá com ele. Então, assim, zero caráter pra ele, e ele vai se revelando também ao longo dos episódios. E a gente também percebe que ele é bem esperto, porque apesar da Maquila ser advogada, ela estava seduzida ali também no primeiro momento, assinou um contrato e no final das contas, num divórcio, ela vai sair prejudicada por causa disso. Então ele tem aquela carinha de bobo, mas de bobo ele não tem nada. E aí, falando das irmãs que também levam essa temática da sereia, afinal de contas as duas têm aquele pacto ali, tem algo entre elas ali, usando esse nome, né? Vários momentos da série, na verdade, eles usam uma questão meio mitológica, a gente tem alguns elementos ali, e isso gera também uma expectativa que pode ter sido quebrada para algumas pessoas. A Devon, no primeiro momento,
me deu uma raivinha. Eu não vou mentir pra vocês que ela parece como uma irmã insuportável. Claramente ela tá super insatisfeita com a vida dela, cuidando do pai. Ela sente raiva da irmã por ter abandonado tudo e cuidado dela, e ao mesmo tempo ela se culpa por não ter feito o suficiente pela irmã. Então ela quer continuar protegendo ela, e ela simplesmente chega ali e se intromete muito na vida da irmã, sem se preocupar se ela poderia perder o emprego ou como isso estaria afetando a vida dela. Parece que naquele momento ela só pensa nela mesma. Então eu achei ela um tantinho quanto egoísta. Ela também tem um dedinho podre, a gente vê ali a questão da sedução mais uma vez presente, já que ela mesma diz que só ao chegar na cidade já dormiu com 3 pessoas, fora o caso que ela tinha ali com o Ray, que era casado. Então, assim, ela também não era nenhuma florzinha que se cheire. Mas no decorrer da história a gente vai entendendo melhor a perspectiva dela, e no final das contas ela se sai ali bem melhor que a irmã, que se mostrou bem sujinha em vários aspectos. Então, por outro lado, nós temos a Simone, que num primeiro momento parece ali uma menina inocente que está sendo manipulada pelos ricos, que tem ali os traumas do passado pelo que o pai fez com ela, e ao mesmo tempo quer que a irmã deixe que ela cresça, siga a própria vida, que ela quer se desvincular ali do passado, mas depois a gente percebe que ela também tem um dedinho sujo, gente. Afinal de contas, a própria irmã conta que ela também já teve um caso com um professor e acabou com a vida dele. Tem ali o acidente ali bem polêmico com o Ethan, no qual ela estava envolvida ali, e no final das contas ela passa a perna na Michaela. Ah, mas a Michaela foi injusta com ela e iria demiti-la. Sim, foi. Mas ela também é bem espertinha ali naquela situação e dá a volta por cima, simplesmente ficando ali com o Peter e dando o pé na Michaela, né? Zero gratidão pelo tempo que passaram juntas. Então ela também ali é bem sujinha e a própria irmã fica chocada no final. Então, como eu disse, a série é uma grande sátira à elite. E é isso que nós vamos percebendo. E na verdade não tem nenhum grande elemento mitológico, não tem nenhum grande mistério para ser desvendado, e talvez por isso haja esse sentimento de quebra de expectativa. Então, afinal de contas, por que o nome da série é Sereias, já que a gente não tem nenhuma sereia, assim, pelo menos não da forma ali mitológica, não da forma que talvez algumas pessoas estivessem esperando? Gente, na verdade, a série é baseada numa peça, como eu disse pra vocês, e a gente percebe esse elemento da sereia presente na personalidade das pessoas. Na própria Michaela fica muito presente como ela tem esse poder de persuasão, essa sedução aonde ela vai, como ela consegue dominar as pessoas. Em alguns momentos a série faz até uma brincadeira com isso, como realmente se ela tivesse um poder ali ao falar algo com as pessoas. E a série brinca com isso, na verdade, em vários outros momentos, não só com ela, mas também com as irmãs, como se o que elas falassem fosse acontecer, e depois tem aquela quebra de expectativa, mostrando que não tem nada de muito místico. Na verdade, ela tem essa personalidade sedutora, e as irmãs também têm. Nós vemos em outros momentos a Devon ali com os caras seguindo ela, como todo mundo se apaixonava por ela. Também temos a Simone com o seu poder ali envolvente com algumas pessoas que também ficavam obcecadas por ela. Então todas elas têm ali aquela arte da sedução que remete ali ao nome da série em si, além de ter ali aquela referência das irmãs, né, que se denominavam de sereias, tinha aquele simbolismo ali entre elas, que não é nada demais. E sinceramente, pra mim, o personagem mais carismático nessa série foi o Morgan, gente. Inclusive, eu fiquei torcendo pra Devon acordar e viajar com ele, ficar com ele, né? Apesar de eu não achar ela a pessoa mais carismática ali da série, eu acho que ela merecia um recomeço, só que isso não aconteceu, né? Ela decide seguir outro caminho ali no final, e o Morgan realmente foi um personagem bem carismático. Em contrapartida, o resto dos homens da série praticamente são todos tóxicos. O Peter nem tem o que dizer dele, né? Tem o Ray, que era casado e tinha um caso ali com ela, totalmente péssimo. O Ethan também não parece nenhum exemplo de parceiro, então, assim, os homens ali não eram fluxicheire. E as mulheres também, né? Não dá para poder passar um pano para elas. Afinal de contas, todas elas também tiveram envolvidas em caso, tanto a Michaela, quanto a Devon, quanto a Simone. Então, nenhuma delas também não era nenhuma florzinha. E eu vou explicar aí um pouquinho do que aconteceu na série, de algumas perguntas que para algumas pessoas podem ter ficado um pouco em aberto. Não, a Michaela não é uma assassina, ela não matou ninguém, ela não matou a Jocelyn, a ex do Kel, nada disso. Na verdade, ela conta ali, ela chegou sim a ser amante, mas o que aconteceu foi que depois da separação, a Jocelyn ali sofreu um acidente e tudo mais, e realmente desapareceu porque ela quis ficar reclusa. Então ela não fez nada ali que envolvesse a morte de uma pessoa. E o que aconteceu ali no final da história com a Simone? Basicamente, ela percebe que foi demitida ali pela Michaela, não acha que foi justo com ela, isso porque a Michaela descobriu que ela e o seu marido se beijaram, né? Ela obviamente viu aquilo como uma traição e resolveu se livrar da menina. Afinal de contas, ela não podia se livrar do marido, já que com o divórcio ali ela ficaria prejudicada. Ela resolve colocar tudo por debaixo dos panos, só que esse plano não dá certo.
certo. Isso porque o Kel já nem amava mais a Michaela, culpava ela pelo afastamento dos filhos, então ele aproveita a situação aí para se divorciar da Michaela e assume um relacionamento com a Simone. Agora vai ser a nova senhora Kel e comandar tudo aquilo. Obviamente isso gera um grande choque para Devon, que não reconhece a irmã. Ela finalmente é obrigada a perceber que a irmã dela não é a mesma pessoa que ela conheceu antes, mas ao mesmo tempo ela tem aquele encontro no final com a Michaela, aonde fica ali uma grande lição, né? Não tem monstros na história. Todo mundo tem seu lado bom, seu lado ruim, seus acertos e seus erros. Ninguém ali é um grande vilão, mas também ninguém é um grande mocinho. E é essa lição ali que fica no final das contas. A Devon decide voltar para sua cidade como seu pai, continuar cuidando dele, mas também buscar sua independência. Agora ela vai ter uma casa, né? E escrever a sua própria história sem ficar tão refém ali de tudo que aconteceu no passado. E no final das contas, se você assiste a série ali como uma comédia ácida, se você curte essa sátira ali à elite, se você quer ver esse drama acontecendo, a série cumpre o que se propõe, ela é interessante em relação a isso. Mas em contrapartida, se você assiste a série esperando um mistério, esperando ver alguma coisa mais mística, fantasia, a série pode realmente decepcionar. Então eu não vou mentir para vocês que a impressão que eu tive foi uma quebra de expectativa, principalmente porque começa com muito mistério e depois a sensação que dá é que isso vai se quebrando no decorrer dos episódios. As respostas que vão sendo dadas mostram que os mistérios na verdade são vazios, apenas frutos de boatos e especulações, e que não tem nada ali muito grandioso para ser resolvido. Apenas pessoas buscando dinheiro, poder e também solucionar os seus próprios traumas. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa série, o que vocês esperavam, ficaram decepcionados? Então é isso, galera. Tchauzinho!